tá? Tá bom. Pronto, boa noite. Bem-vindo todos ao minicurso Intermedialidade. Boa noite. Hoje a gente vai ter um encontro sobre intermedialidade de cinema e será ministrado pela Melissa. A Melissa é mestranda do programa de pós-graduação da Unifesp, sob orientação da professora Ana também, e ela é bolsista da CAPES. Ela tem graduação em letras com dupla habilitação em português e francês pela Unifesp também. Ela foi monitora voluntária de língua francesa e desenvolveu um projeto de iniciação científica com a professora Ana e sobre o tema de intermedialidade. E agora eu passo a palavra para a Melissa. Muito obrigada, Nara. Boa noite a todos que vieram assistir a minha apresentação. Só um minutinho que eu estou compartilhando. Bom, como a Nara falou, eu sou aluna do programa de pós-graduação em letras da Unifesp e eu vou apresentar agora uma parte da minha pesquisa que é financiada pela CAPES. Durante o meu projeto de pesquisa, na verdade, no mestrado, eu trabalho com o cinema e a intermedialidade, mais especificamente o caso das adaptações narrativas. Como nós vimos nos encontros anteriormente, o encontro da Ana, da Nara, da Maristela também, as pesquisas realizadas no âmbito da intermedialidade, elas têm como uma principal característica o cruzamento de fronteiras que existiram nos estudos interartes, e é importante ressaltar que essas fronteiras, elas foram criadas pelos homens, essas fronteiras, elas não foram colocadas, hoje nós vamos criticar o cinema e a literatura, elas foram estabelecidas por convenções durante o passar do tempo. Hoje, é muito comum nós termos adaptações do cinema para de livros para o cinema, mas houve uma época em que os livros, as produções cinematográficas, elas não eram bem vistas. Uma teórica que eu utilizo durante a minha pesquisa, a Linda Rudiant, que escreveu o livro Uma Teoria da Adaptação, ela cita um excerto da Virginia Woolf que falava que os filmes eles eram parasitas e a literatura ela era vítima e presa. Então a adaptação ela era vista como inferior. Ela já foi vista como algo inferior até na questão da literatura em filme, que hoje é mais popular para a gente, e isso que acontece nesse cruzamento de fronteiras. A adaptação, hoje, a intermedialidade, ela dá voz a textos que não eram tão populares, como a adaptação de um livro para um videogame, a adaptação de uma história em quadrinhos para um filme, ou mesmo a história de vice-versa também acontece. Um caso de um videogame para um livro, para um filme. Isso pode acontecer atualmente. A intermedialidade é uma área de pesquisa que na verdade, ela cruza essa fronteira, dando vozes a textos, a mídias, como nós falamos hoje, que não eram trabalhadas no passado. Desculpa, gente, eu acho que o meu slide duplicou sem querer. Bom, a Linda Hudson, ela ainda afirma que as adaptações, elas possuem características palipseituosas, isso quer dizer que ela sempre vai ter um resquício do texto anterior, e que, por um tempo, elas foram vistas como adaptações que eram secundárias, elas são derivativas, e houve uma discussão sobre o que é a obra original ou o que não é original, qual é a adaptação que tem mais valor, o livro ou o filme. No entanto, essa discussão ela ficou no passado. É muito importante ter na mente que as adaptações, elas não são vistas hoje como uma obra secundária, elas são obras novas, e a originalidade é algo que não se discute. A fidelidade da obra não é discutida mais. Nós sabemos que a adaptação é uma obra nova. Nós temos encará-la como algo novo que tem, com certeza, traços do anterior, mas ela, por ela mesma, ela não é inferior. E
colocando, a gente se põe essa questão, então, aonde fica a adaptação, o processo de adaptação nos estudos cinematográficos? Tanto a Linda Hudson quanto o Ellestrom, que é um teórico que eu trabalho na minha adaptação, Lars Ellestrom, a Hudson, na verdade, ela sugeriu que a adaptação deveria ter uma apresentação, uma área fixa, e o Ellestrom, ele concorda que a gente tem que colocar a adaptação em um campo próprio. Na verdade, a gente tem que trabalhar a adaptação em um campo próprio, mas nós temos que trabalhá-la, então, dentro da intermedialidade. Ele cita que falar de... Ele cita, a gente, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa, mas ele cita que a gente tem que trabalhar a adaptação como um campo que deve ser expandido, mas que ele prefere utilizar a adaptação nos estudos da intermedialidade. E para isso, ele dá um novo nome à adaptação nas teorias dele. Quando nós trabalhamos com intermedialidade, nós vimos que tem vários autores. A Nara, por exemplo, ela usa a Rajewski, eu uso o Ellestrom. Em cada trabalho, nós temos que deixar claro que nós entendemos por intermedialidade, mídia, e alguns termos, eles vão ser diferentes. Enquanto a Rajewski, que é uma autora, trabalha com o termo de narrativa transmídia, ela trabalha com transposição midiática, o Ellestrom, ele trabalha com o termo de transmediação. Então, dentro do contexto da intermedialidade, o ato de passar uma mídia para uma outra mídia vai ser uma transmediação, o que o Ellestrom chama de transmedialidade, quando nós temos um produto de mídia passado para um novo produto de mídia. Quem assistiu a palestra da semana passada com a Maristela, viu que a professora trouxe para a gente o texto do Charles Perrault, que é o Barba Azul, que originalmente foi um conto, um dos primeiros contatos que nós tivemos com ele é um conto, e ele foi transmediado para um filme. Um filme, como a professora apresentou, essa versão de 1901, realizada pelo Georges Méliès. Isso é uma transmediação. Ele é quando eu pego um produto de mídia e passo para um outro produto de mídia. Como eu disse, nós devemos entender o que é mídia e por que, na verdade, eu falo produto de mídia. O Ellestrom, ele considera a mídia como de uma forma ampla, como um estágio intermediário da comunicação. Ele cria um modelo de comunicação, onde o centro é o produto de mídia, e para entender esse modelo, nós temos duas pessoas, nós vamos ter, no mínimo, duas pessoas, uma mente, que é um produtor, e uma mente do perceptor, e o produto de mídia é o meio onde acontece essa comunicação. E na mente do produtor, nós vamos ter o valor cognitivo, que vai ter transferência, e na mente do perceptor, nós vamos ter o valor cognitivo, não podendo, na verdade, nós não sabemos exatamente o que é o valor cognitivo, é muito difícil de falar. O que o perceptor tem como valor cognitivo, o que ele entende, porque eu posso interpretar o valor, um produto de mídia e ter um valor cognitivo, e outra pessoa pode ter um valor cognitivo diferente. Por isso que nós trabalhamos sobre o produto de mídia. O produto de mídia, ele é uma propriedade essencial, praticamente, de qualquer unidade material. Isso é muito importante quando nós trabalhamos com a intermedialidade, porque o produto de mídia, ele não vai somente trabalhar com objetos que são físicos, objetos que são palpáveis. A gente pode ter diferentes fenômenos que são captados pelo ser humano, que são entendidos como produtos de mídia. O cinema, se a gente retorna a falar um pouquinho do cinema, o cinema, ele é uma mídia, ele é muito rico em diferentes linguagens. O cinema, ele vai ter a linguagem verbal, ele vai ter a linguagem não verbal, ele vai ter a linguagem verbal, que geralmente é expressa através dos diálogos dos atores, mas a gente tem também uma linguagem não verbal, que é expressa através dos gestos dos atores, o levantar dos ombros, ela é expressa por uma piscada, por trocas de olhares, e a intermedialidade é uma área de pesquisa que dá fundamentação teórica para a gente atualizar, para a gente dar voz a todas essas cenas. Nós conseguimos
mostrar como no momento, em uma cena do filme, a música é importante. A música não é algo palpável, eu não consigo tocar a música, mas em uma determinada cena, ela tem um significado. A gente pode também considerar um gesto do autor, e um determinado gesto, um olhar. A gente tem um ditado popular que fala: um olhar vale mais do que 1000 palavras. Então, aquilo, ele traz um significado para a gente. E a intermedialidade, ela dá uma base teórica para que a gente analise todos esses fenômenos, bem como textos que antes não eram trabalhados. Um roteiro, um libreto de uma ópera. Um roteiro, ele é feito, ele tem um propósito, mas eu posso analisar o processo de transmissão de um roteiro para um filme. O roteiro, ele é importante. Ou um libreto de ópera, o libreto é uma coisa, a ópera inteira, ela vai ser outra coisa. Então, quando eu trabalho agora com o meu vocabulário a partir de hoje, é um momento de eu falar, em vez de eu falar texto, eu trabalho com 2 produtos de mídia na minha pesquisa, e eu não falo mais adaptação. A gente está no meu domínio agora de transmedialização. Bom, eu acho que o meu slide desconfigurou um pouquinho, gente, desculpa, mas isso devia estar um pouquinho antes. Isso é só um quadro, o qual Ellison, ele mostra como a transmediação, ele acontece. Nós temos um esquema teórico aqui, e a letra M seria um produto de mídia. Então, nós temos um produto de mídia 1, que ele é mediado de acordo com algumas configurações sensoriais, para um produto de mídia 2, que pode ser dito como a mídia fonte ou a mídia de destino. O meu trabalho, ele usa como corpus 2 produtos de mídia. O primeiro é um texto uma peça de teatro chamada Cyrano de Bergerac, que foi escrita em 1897 por Edmond Rostand. Eu vou resumidamente contar a história. A gente tem o Cyrano de Bergerac, esse é o Gérard Depardieu, não é um ator que interpretou um filme, mas apesar de estar a foto do filme do Gérard Depardieu, eu vou usar a peça de teatro. Nele, o Cyrano de Bergerac, ele é um mosqueteiro do rei, e ele é perdidamente apaixonado pela Roxana. Ele é um homem culto, é um homem que sabe utilizar bem as suas palavras, ele é um homem extremamente bem no que ele faz, ele é um ótimo lutador com espadas, mas ele se acha muito feio porque ele tem um nariz muito grande. E por isso ele não se acha digno de de declarar o seu amor para a Roxana. Então, ele vai ajudar um colega chamado Christian, que é também apaixonado pela Roxana, mas ele não tem esse domínio das palavras. Ele não é um poeta. A Roxana, ela gosta de ser cortejada por poetas. Apesar de a peça ser escrita em 1897, ela tem um tempo na peça do século XVIII, é 1750 e alguma coisa, eu esqueci desse alguma coisa. Então, a gente está nesse contexto onde nós temos duelos, nós temos pessoas que são prometidas a se casarem com outras, e o centro dessa peça é esse grande triângulo amoroso entre o Cyrano de Bergerac e a Roxana e o Christian. O Cyrano de Bergerac, então, ele vai escrever cartas, ele escreve cartas de amor e assina com o nome do Christian, ele sussurra palavras para o Christian falar para Roxana, e a Roxana acaba se apaixonando pelo Christian, ela se casa com o Christian, depois ele morre em guerra, ele é enviado para uma guerra, ele morre porque a Roxana, ela era prometida a uma outra pessoa, a um conde, e no final da vida ela se muda para um convento, depois desse casamento, e o Cyrano de Bergerac, ele volta de uma batalha, ele vai visitá-la bem no final da vida deles, e ele fala a verdade, ele fala que era ele quem escrevia, e a Roxana fala que ela amava, ela poderia amá-lo, apesar do grotesco que é apresentado, essa figura enorme do nariz, mas ele está terrivelmente ferido de uma batalha, e ele declara o amor, fala a verdade, e ele morre. Esse é o final do Cyrano de Bergerac. Em 2018, Alexis Michalik, ele é um
Na verdade, ele é um ator francês. Ele começou a sua carreira como ator, mas também como produtor de filmes. Ele realizou esse filme chamado Edmond. E agora, em Edmond, o personagem principal é o Edmond Rostand, que é, então, o autor de Cyrano de Bergerac. Quando nós vemos a publicidade do filme, a gente tem aqui o personagem Edmond, mas a sombra é de Cyrano de Bergerac. E Edmond Rostand, então, ele está passando por uma crise literária. Ele não consegue escrever ele promete, na verdade, uma peça de teatro a uma pessoa muito importante do teatro francês que realmente existiu, ele se chama Coquelin, e ele não consegue escrever, e ele depende da escrita, porque ele é um poeta, na verdade, ele é um escritor, que ele está passando por graves problemas financeiros, então ele precisa escrever essa peça, ele precisa entregar, mas ele está sem ideia. E a peça, na verdade, todo o filme, ele vai mostrar como o Edmond, ele usou de acontecimentos ao redor dele para ter inspiração e construir a sua peça de teatro, que vai ser um enorme sucesso, que foi Cyrano de Bergerac. Essa peça é um clássico da literatura francesa, uma das peças mais representadas na França. Todo o filme, então, ele vai se basear na construção da peça Cyrano de Bergerac, pelos elementos extras de uma maneira totalmente livre, não que isso tenha acontecido. Ela vai ser uma... os personagens que ele coloca, alguns são fictícios, outros realmente existiram, como o Coquelin, para quem ele promete, alguns atores, mas seria uma transmedialidade totalmente livre. A gente tem que saber que seria mais um filme, uma comédia romântica, um drama romântico. Para exemplificar, então, essa teoria da transmedialidade, eu trouxe um exemplo. Ele está em francês, mas os slides a seguir, eles estão traduzidos, porque o filme é francês, a peça de teatro é francesa, e fica bem mais claro quando nós vemos em francês. Esse é um excerto da peça Cyrano de Bergerac, que foi escrita lá em 1897, na época do romantismo, por Edmond. A gente tem os personagens, a Roxana, o Cyrano e o Cristiano na tradução. E ele, para contextualizar vocês, aqui a Roxana, ela está sobre um balcão, o nome do ato se chama Sobre a Fenetra da Roxana, e a Roxana, na verdade, o Christian, ele joga 3 pedras na janela, algumas pedras na janela da Roxana para chamar a atenção. Ele quer conversar, mas a moça fala, eu não vou falar com você porque você fala muito mal. Você não tem palavras. Ela falou, você não sabe conversar comigo. E o Cyrano, então, ele vai ajudar a Roxana. O Cyrano, ele propõe ajudar o Christian sussurrando algumas palavras. Esse trecho não está aí porque a apresentação vai ficar muito grande, mas esse livro está em domínio público para quem tem interesse, tanto em português quanto em francês. A gente encontra as 2 versões online. Ele começa a falar, mesmo que ele está repetindo as palavras, ele tem um pequeno tempo enquanto o Cyrano fala e o Christian escuta. Então, a Roxana, ela fala, hoje, as suas palavras, elas estão hesitantes. Por quê? Quem está falando, a partir desse momento, o Cyrano, ele toma a voz, ele imita a voz do Christian e começa a falar com a Roxana. A gente não pode esquecer que ele também é apaixonado pela moça. Então, ele fala, as palavras são hesitantes hoje, porque está de noite, está escuro. Nessa sombra... A Taton é tatear, ele está buscando a sua orelha, as minhas palavras estão buscando as suas orelhas. E a Roxana, ela responde, as minhas, elas não encontram tal dificuldade. E o Cyrano, ele vai responder de uma maneira muito poética. Essa parte, na verdade, é muito bonita no teatro, porque ele fala, a causa disso, eu sei, deixa eu ver uma tradução, a tradução original, tá, a causa disso, eu sei como explicá-la. No meu coração que vos recebo a fala, meu coração é grande e é fácil de encontrar. Pequena é a vossa orelha e custa procurar. A minha fala sobe, a vossa vem de cima. Então, precisa de mais tempo. Ele está falando que é uma questão até de como as palavras elas estão descendo, a queda sempre é mais rápida, e para subir as palavras deles estão tendo alguma dificuldade. Mas a Roxana responde, mas elas estão subindo melhor desde uns instantes, elas estão indo melhor desde o momento que o Cyrano tomou a palavra. A estrutura desse texto é muito bonita, ela é muito poética, e para mostrar como a Roxana ela gosta de ser cortejada com palavras difíceis.
difíceis. E para continuar, o Cyrano responde que dessa ginástica tu pegou o hábito, ela já tem o hábito de subir, ela já está acostumada a fazer esse percurso. E a Roxana continua falando assim, eu creio vos falar de uma altura desmedida. E o Cyrano, ele continua, em minha vez de matar-se de tão grande altura, me lançardes ao peito uma palavra dura. A Roxana, depois ela fala, eu vou descer, e o Cyrano fala não, porque na verdade ele estava se passando pelo Christian e ele quer ajudar o seu colega a conquistar a moça. Caso alguém se interesse pelo texto, depois pelos slides, essa é a versão em português que eu acabei de traduzir para vocês, e a gente vai ver agora um pequeno excerto do filme. O filme, em português, ele foi traduzido como Cyrano Mon Amour. Então, quem se interessar por ele, é muito difícil de achar ele como Edmond. Ele está disponível na Amazon. Deixa eu só ajeitar as legendas para vocês. E o tempo. Então, nós temos aqui o personagem, o filme. O personagem principal é o Edmond, que a gente pode considerar Edmond barra Cyrano de Bergerac, e o amigo que é apaixonado pela Jana, que na peça está sendo, que era a Roxana, se chama Leo. Nós temos o Edmond, o Leo e a Jana. Eu vou passar um trecho desse filme e aí eu já volto para comentá-lo para vocês. Jeanne! Oh, Jeanne! Oh, ma petite Jeanne, tu m'as manqué, tu sais. Mais enfin, monsieur. Monsieur, c'est mon père, moi c'est Léo. On s'embrasse. Allez, allez, mes jolis, au travail, au travail. Allez, allez, mes petites abeilles. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, toi. Bonsoir. Allez, allez, on coupe et on répare. C'est une romantique, tu lui fais un vaudeville. Il faut la faire rêver. Lui dire de belles choses, abandonner la prose, passe au vers. Comment veux-tu que j'improvise des vers? Bonsoir, ma belle enfant. Je passais par hasard et n'espérais pas mieux que la joie de vous voir comme ça. Eh bien, je suis acteur, moi, monsieur. Je dis les mots des autres. Elle est là. Nesse pequeno minuto que eu mostrei para vocês, a gente já consegue ver algumas semelhanças e algumas diferenças. Nós temos um triângulo amoroso, porque o Edmond ele acaba se apaixonando pela Jana também, mas isso é um pouco no final do filme. Nós percebemos que ele acaba se apaixonando pela moça, apesar de ser casado. Nós temos dois locais opostos. Na peça de teatro de 1897, a gente vai estar na janela do quarto da Roxana, e aqui é atrás de um teatro. Essas duas moças, elas são atrizes. A Jana é uma atriz e o Leo também é um ator. Então, a gente vai ter um momento que é igual, ambos acontecem de noite, mas a Roxana estava se preparando para dormir, enquanto a Jana, ela é uma atriz e ela estava esperando a vez, fazendo uma pausa na atuação. Um evento que vai acionar também é diferente. O Leo, ele, na primeira peça, o Christian, ele não beija a Roxana, isso seria impossível em 1700, o jeito de cortejar as mulheres, mas aqui ele beija a Jana, dá um tapa nele, falando, não faça isso comigo. E o Edmond responde, você não pode falar assim com a moça, ela é uma romântica, você não pode tratá-la como uma pessoa que gosta de comédia. Vaudeville é um tipo de teatro, que seria um teatro cômico. Você não tem que tratá-las com boas palavras. Então, esse vai ser um momento que a gente pode chamar de assonador, em que o Edmond ele vai se propor a ajudar Leo, que não aconteceu na peça de Cyrano de Bergerac. Para continuar, agora vai ser o momento em que ele vai falar as palavras, ele vai sussurrar. Qu'est-ce que je fais alors? Appelle-la, je vais t'aider. Jeanne! Jeanne! Ah, c'est vous? Je voudrais te parler. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants.
Si mes mots sont hésitants, C'est parce qu'il fait nuit. c'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Dans cette ombre, Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Il cherche votre oreille, mais ça ne rime pas du tout. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. il trouve tout de suite. Il trouve tout de suite. Oh. 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 Cela va de soi, Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur. puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, J'ai le cœur. j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, Les madame. miens montent, madame. Il leur faut plus Il de leur temps. faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Léo? De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une haute altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Bom, então eu vou tirar o volume para retornar. A gente teve. Eu voltei muito. Nós vimos que ele se propôs a ajudar o Christian e ele começou a sussurrar. Só que a gente tem alguns elementos cômicos que foram adicionados também que não eram existentes num drama romântico do século XIX. Aqui, enquanto ele busca as palavras, o Leo, ele dá a sua opinião. Isso não tá rimando. Eu não vejo relação nenhuma com o que você tá falando. E ele continua, espera um momento, você vai entender. E sem contar a hesitação. Ele começa a pensar, e toda essa pausa, ela pode ser considerada como um pequeno elemento cômico que está acontecendo na peça. A gente tem, então, as semelhanças encontradas entre essas duas cenas que eu mostrei para vocês. É a Roxana, que não querem conversar com a Roxana / Jana, que não querem conversar com o Christian / Leo, porque eles não sabem se expressar. Uma ajuda que ela é proposta pelo seu amigo. O local é a varanda, que é um local muito importante. Desde o Romeu e Julieta, a gente tem esse balcão, essa presença, onde acontecem as conversas românticas e a troca de fala. Só que a troca de fala, eu considero, quando ele troca de fala, diferente, porque ele está um pouquinho aqui. Quando eles trocam de fala, o Edmond, ele parece fazer isso sem querer. Ele vê que aquilo pode ser a ideia da peça de teatro dele e ele se perde, e ele começa a falar. No caso da peça de teatro do Cyrano de Bergerac, lá de 1897, ele começa a falar porque o Leo não estava se dando bem, ele não estava conseguindo, e ele continua a fala. Nós temos, então, uma grande diferença nas intenções. Uma grande diferença exposta nessas duas intenções. A intenção, bom, essa é a minha análise. O que eu entendi dessa peça é que esse momento, ele é posto para que o Edmond, ele se baseie, ele usa dessa cena, desses dois atores, desses dois colegas, para conseguir compor a sua peça final. E ele, nesse momento, ele ainda não está apaixonado pela Jana. Ele está pensando somente na peça de teatro que ele vai escrever. Bom, os efeitos cômicos que nós já vimos, que foram apresentados aqui. E eu queria voltar para os meus slides para ver como aconteceu a transmedialização desse texto verbal, que foi na cena. Eles são idênticos. Apesar de estar em francês, a tradução foi o que eu falei mais no passado, ele utiliza exatamente a mesma fala do personagem Cyrano de Bergerac, lá da peça de teatro, no filme. Mas, mesmo que a cena, o diálogo seja idêntico, ela não está sendo utilizada para o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Nós temos aqui o Cyrano, que está se declarando para a Roxana, e o Edmond, que nesse momento ele já está escrevendo a peça de teatro dele. E para terminar, eu vou deixar esse meu argumento bem claro quando eles terminam a cena
é o famoso beijo da Roxana, para quem conhece a peça, o Leo tá desesperado porque a única coisa que ele quer fazer é beijar a moça. Eu vou só passar essa cena para vocês e eu já retomo na explicação. Mais juste cieux, je comprends que je suis un peu trop audacieux. N'insistez donc pas. Si, bien sûr, j'insiste, mais sans trop insister. Si. Non, non, Zan, ce baiser, ne me l'accordez pas. Mais si. Tais-toi, Léo. Qu'est-ce que vous dites? Je me gronde tout bas, je me dis, tais-toi, Léo. Embrassez-moi. Pardon? Montez. Embrassez-moi. Tu vois, je monte. Jeanne Jeanne Oh mon Dieu! Léo, vous êtes vivant? À moitié. Je pars demain en tournée avec le dindon. Remettez-vous bien. J'essayerai. Soyez-moi fidèle. Oui, sans doute, mais... Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Léo, ma pièce. Edmond, mon dos. Ma pièce. J'ai ma pièce. Comment ça, tu as ta pièce? Cyrano et Christian aiment la même femme. Christian. Qui est Christian? C'est toi. C'est moi? Cyrano est brillant mais laid. Christian est beau mais bête. C'est tout à fait moi. Cyrano propose donc à Christian Lui masser le dos. de l'aider à conquérir Roxane. Roxane, qui est Roxane? Un balcon la nuit des vers. Voilà mon acte 3. Ton acte. Bom, ele começa pelo terceiro, ele não tem, por isso que ele fala, mas o seu ato terceiro, mas os dois primeiros, ele ainda não conseguiu escrever os primeiros atos, ele tá no momento buscando inspiração. E esse entusiasmo que ele fala, eu tenho a minha peça, mostra que toda essa cena, ela foi inserida realmente para confirmar a hipótese que eu tenho, que os personagens secundários, os personagens que rodeiam o Edmond, eles foram postos para que o Edmond tenha ideias, trabalhar com essa inspiração, que é a inspiração romântica. O autor, ele vai ter uma inspiração para construir a peça dele, e ele fala, eu tenho a minha peça, o Cyrano, ele é feio, e o Cristiano, ele vai ser bonito, mas burro. E a gente tem uma comicidade que é colocada como o próprio autor, ele se coloca como bonito, mas burro na peça. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Bom, eu vou continuar, acho que as questões são por final. Como eu citei que a intermedialidade, ela dá voz para os gestos, ela dá voz, essa cena é muito expressiva quando a inspiração vem. Esses são excertos daquele momento onde ele começa e ele tá buscando as palavras, ele faz um semblante, ele fica sério, ele franze a sobrancelha, ele usa a mão, parece que tudo isso está mostrando que a inspiração dele está vindo, ele continua com esse gesto, É muito importante entender isso no filme. Uma peça de teatro lida, nós não temos essa interpretação, mas quando nós a vimos, a gente consegue perceber coisas que são extremamente importantes, a atuação dos autores. Nessa cena, a música, ela não é tão forte, mas nós temos as músicas de fundo e uma musiquinha que começa no final, parece uma música mais alegre, quando ele tem êxito, quando ele tem a ideia da Cyrano de Bergerac. E ele continua, a partir do momento que ele pega o caderno dele, ele fala as suas palavras mais bonitas. Então, a partir do momento que ele pega para escrever, quando ele começa a escrever, ele esquece que ele está ali ajudando seu amigo, ele mostra que a importância dele está sendo escrever a peça de teatro. Esse filme, quando eu estava discutindo com a minha orientadora, a professora Ana Luísa, a gente achou até certa similaridade eu vou voltar aqui, com Shakespeare Apaixonado. Shakespeare Apaixonado, ele tem basicamente o mesmo roteiro. O William Shakespeare, ele está passando por um bloqueio criativo e ele precisa entregar uma peça não para pagar só suas próprias dívidas, mas como as dívidas do teatro. E ele conhece uma jovem, a Viola, que ele é apaixonado por ela, ele se apaixona, mas ela também está prometida a outro. Então ele começa a escrever Romeu e Julieta, baseando-se em alguns atos que acontecem ao redor dele,
mas totalmente focado entre Romeu e Julieta, com essa história do amor proibido entre os dois. E eu queria agora só mostrar um exemplo para vocês. Só um segundo. Que é no minuto 30. A gente tem a cena. Esse vai ser o William Shakespeare e a Viola. Eles estão nessa cena da varanda. E o William, ele sobe. Eu vou tirar o som porque aqui é só mais um comentário. Não precisa se atentar tanto ao texto. E no momento que ele sobe, ele não encontra a Viola, ele se assusta e ele cai. Basicamente, o mesmo que aconteceu com o Cyrano. Nós tivemos um exemplo de citação visual. Foi uma citação a esse filme, que não acontece em Romeu e Julieta, e ela também não acontece na peça de teatro, o Cyrano de Bergerac, mas que foi adquirida aqui, talvez para fazer uma semelhança, para trazer um efeito cômico, mas ficou interessante como foi retratado essa cena em Cyrano mon amour, no filme Edmond, de 2018. É interessante, eu acabei não comentando antes, mas antes esse produto de mídia ele ser um filme, ele foi apresentado em 2016 como uma peça de teatro. E a peça de teatro, ela foi um enorme sucesso na França, ela ganhou diversos prêmios, mas na minha pesquisa, a gente não encontra tanto espaço para trabalhar com a transmediação entre esses três produtos. E a ficar, como ela precisa de mestrado, nós decidimos trabalhar com a transmediação do filme na verdade, da peça de teatro para o filme, trabalhando com essas semelhanças, trabalhando com as semelhanças, trabalhando com as diferenças, para entender quais são esses novos significados que a peça de teatro, na verdade, que o filme, ele atualiza, como ele atualiza e o que ele quer trazer para a gente, atualizando esses diálogos. Eu acabo por aqui a minha apresentação. Caso alguém quiser entrar em contato, as minhas referências estão aqui. E caso alguém quiser entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail. Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, Melissa, pela sua apresentação, estava ótima. Sua pesquisa é muito, muito interessante. Essa parte da questão que você cita no fim, sobre a referência que ele faz ao Shakespeare apaixonado, é uma coisa bem legal, né? Porque também traz para dentro do filme, do Edmond, a questão de por que ele faz essa referência, né? Porque é uma referência meio explícita ao Shakespeare apaixonado, ao roteiro do Shakespeare apaixonado, né? Então, sempre que a gente vê uma citação assim, a gente se pergunta por quê, qual é a intenção do autor. Talvez a gente pudesse arriscar dizer que, quando a gente assiste Shakespeare apaixonado, dificilmente as pessoas não entendem que ele está fazendo uma referência a Romeu e Julieta. Por quê? Porque Romeu e Julieta é uma peça de teatro conhecida. Quem não leu conhece a história. Quem nunca viu Romeu e Julieta sabe que, pelo menos, que é um casal apaixonado e que foi escrita por Shakespeare, né? Então, quando a gente vê um filme chamado Shakespeare Apaixonado e vê o filme, né, a gente entende que ele está falando de Romeu e Julieta. A peça do Edmond, a Cyrano de Bergerac, ela não é uma peça, para nós, tão conhecida, né? Não, aliás, ela é minimamente conhecida se a gente falar de Romeu e Julieta, né? Quem conhece Cyrano de Bergerac? Pouquíssimas pessoas, comparado a quem conhece Romeu e Julieta. Então, talvez o autor tenha trazido também essa referência para tentar também ligar a ideia de que o filme se refere a algum filme, a algum livro, alguma peça de teatro. E mais ainda, vejam como é interessante quando a Melissa falou que o filme em português
se chama Cyrano, Mon Amour. O título é em francês, e foi esse título em francês que eles puseram para o público no Brasil. Por quê? Porque se eles colocassem um filme chamado Edmond no Brasil, ia ser mais difícil ainda relacionar com Cyrano de Bergerac, que é uma peça um pouco conhecida, não muito conhecida do público. Então, até isso eles tentam buscar na referência. Né? Ela acaba sendo muito conhecida na França, não para... Então, o público brasileiro é completamente diferente, né? Uhum. Alguém que gostaria de fazer? Eu não vi. Nara, você olhou se tem alguma pergunta? Acho que a Maristela vai falar. Eu olhei aqui, não vi. Não. Eu achei ótima. Fazer. A Maristela está... Uhum. Eu achei ótima a apresentação, essa sacada do Shakespeare in Love é excelente, né? E trazendo a coisa cômica também, e a história é quase um topos, é um lugar comum, o escritor bloqueado, com bloqueio criativo, né? É motivo para muitos filmes, né? E muitas obras literárias e tal. Muito legal cotejar justamente com o Cyrano de Bergerac. E aí também estava pensando, bom, outra coisa muito interessante para fazer esse estudo é quando você tem o livro, né, a palavra literária idêntica à palavra na nova mídia, idêntica, né, literalmente idêntica. E aí, a maneira como isso é transmediado, as múltiplas possibilidades que uma peça de teatro tem pela questão visual, isso também acho que dá um estudo maravilhoso, né? Cada réplica da peça, né? O que ela gera em termos de imagem, como se diz, de música, de banda, som do ambiente, em questão de iluminação e a preferência de filmar num certo ângulo, né? Então, é muito bacana isso que você fez. A sua escolha do fragmento, acho que foi super feliz também, né? Obrigada. E uma outra coisa assim também que acho muito legal é a gente pensar aqui numa outra transmediação. O filme está mostrando uma coisa que é o inverso. Ele está passando da vida, né, que é o problema com o amigo e tal, para o teatro. Né? Ele está fazendo um caminho, o que acontece virando texto teatral. Né? Isso também é uma coisa bem interessante para se pensar. Né? E aí eu estou transformando a experiência em palavras. Eu acho, professora Maristela, que isso é bem do romantismo, que é acreditar que o autor romântico tem aquela inspiração que não é técnica, ele vai se inspirar e da inspiração que ele receber, ele vai escrever as obras de teatro, ele vai escrever os poemas, ele vai... Porque é um poema. Toda a estrutura da peça ela é feita em poemas, tanto que ele promete uma peça de teatro em versos, porque ele não é dramaturgo, ele se considera poeta. A gente tem toda essa visão extremamente romântica, uma dose assim, de romantismo até nessa construção. Por que ele está construindo? Muita coisa para você falar. Parabéns. Obrigada. Melissa, a gente tem 2 perguntas. Vou fazer a primeira. Uma pergunta para a Melissa e professora Ana. Nas análises de produtos de mídia, caberia usar o conceito de transcrição de Haroldo de Campos? Bom, eu não conheço muito o Haroldo de Campos, mas eu já dei uma pesquisadinha aqui na internet e eu vi que ele usa transcriação na poesia, na literatura, e um texto de um artigo que eu encontrei foi a transcriação significava, acima de tudo, uma postura de fidelidade ou de hiperfidelidade, uma tradução autenta à moda de construção do poema. Então, eu acho que não, que
transcriação e a transmedialidade, ela não são a mesma coisa. Quando eu falo de transmediação, eu estou pensando bem nessa passagem de um produto de mídia para um outro produto de mídia. E eu tenho várias partes da análise. Eu mostrei para vocês uma análise que é baseada na linguística, eu sou mestranda em estudos linguísticos, e nessa análise nós temos outras etapas da análise. Eu posso fazer uma análise a partir das modalidades da mídia, de uma teoria mais afundada que o Ellerstrom propõe para a gente. Eu não sei se a professora Ana poderia acrescentar mais alguma coisa. Então, acho que concordo plenamente com você, Melissa. A transcriação, na verdade, é um tipo de tradução escrita, né? O Haroldo de Campos, ele vai cunhar esse termo para falar de uma tradução de uma poesia que não é o que a gente chamaria uma tradução ao pé da letra, uma tradução que traz as palavras que foram escritas, mas é uma transcriação, é um modo de interpretar a poesia na língua estrangeira e trazer para a língua fim, né, a língua que está sendo traduzida, mas criando o mesmo efeito que a tradução. E a Maristela também ajuda a gente com isso, porque ela conhece bem esse campo aí da tradução, né, Maristela? Acho que é exatamente isso, né? É muito calcado na questão da tradução, né, linguística, na tradução e de poesia, né? Acho que perfeito o que vocês dois disseram. Acho que aqui a questão da mídia, de cada mídia, das diferenças das técnicas e tal, é extremamente importante, e isso, essa teoria do Haroldo de Campos, que é bem bacana, não contempla. A transmediação está calcada em outra coisa, né? Uhum. Wesley comentou sobre o filme do Cyrano, que trocou a insegurança no nariz pelo nanismo do ator. Bem legal. Sim, eu assisti esse filme recentemente, e é muito interessante, porque o Ellerstrom, esse autor que eu vivi repetindo na minha apresentação, ele fala que a gente pode fazer nesse processo de transmediação, dar vozes, dar novos significados, a gente consegue dar vozes a temas que não eram tão trabalhados. Então, o que seria uma pessoa anã em 1800 se você considerar que a peça foi escrita em 1897, mas ela tem como tempo da peça em 1700, não seria um assunto que seria trabalhado. A gente tem uma aparência física que traz o grotesco para a peça. O grotesco no sentido do literário, que a gente tem o grotesco e o sublime no romantismo. A peça é baseada no romantismo. E agora, eu não sei quem foi o produtor desse filme, mas ele trouxe uma nova visão. Ele não se declara porque ele é anão, ele sofre do nanismo. Foi um filme bem interessante. Agora tem uma dúvida da Vanessa. Uma dúvida, tanto para a professora Ana quanto para a Melissa. Os produtos intermediáticos, eles podem recair na ressignificação deles ao ser transpostos de mídias para mídias e ganhando novos significados, mas sem perder a intertextualidade, referências? Antes da Melissa responder, só uma coisa. Aqui a gente não fala de intertextualidade, tá bom? Porque intertextualidade a gente está sempre entendendo que é a relação de textos escritos, tá? A Melissa falou de referências midiáticas, né, Melissa? Sim, é isso que eu ia falar. É bem importante receber que, tanto na teoria da intermedialidade, essa pergunta, geralmente as pessoas falam, por que não intertextualidade? Porque um filme não é um texto. A intermedialidade, ela dá voz a poder trabalhar como filme e ver os gestos. A intertextualidade, ela não dá suporte para eu interpretar os gestos do ator, a música, o plano de fundo, a virada que ele dá, o close, quando ele diminui. Então, nós escolhemos a teoria que melhor se encaixa ao nosso propósito. No meu caso, foi a teoria da intermedialidade. E a parte da ressignificação, sim. Os produtos midiáticos, eles podem ser ressignificados, né? Então, esse autor que a gente tem trabalhado bastante, o Ellerstrom, ele fala um pouco dessa questão de como a gente retoma produtos de mídia e ele usa a expressão a essência
da primeira mídia, né? Então, às vezes a gente tem adaptações que você vai lá e você encontra alguma coisa que você já viu em outro lugar, mas você não tem certeza se é uma adaptação ou não. Então, é nesse campo que a gente consegue atuar melhor, estando na área da intermedialidade e da transmediação, porque é difícil a gente falar de adaptação, e acho que ainda tem uma expectativa muito grande que a adaptação traga o produto primeiro, né? Então, conheço várias pessoas que assistem adaptações de romances e dizem, não é possível, eu gostei tanto do romance, cheguei lá, a adaptação não tinha absolutamente nada a ver com o que eu queria ver. E aí, quando a gente entra na área da intermedialidade, quando a gente vai pelos caminhos do Elliston, e o caminho que a Melissa está seguindo, da transmediação, a gente consegue entender melhor um pouco por que houve essa ressignificação do produto de origem, né, do produto fonte, de um modo tão diferente. Ou seja, há uma criação nova de um produto novo, de uma obra nova, que ela vai sim retomar o produto primeiro, mas ela não quer fazer de novo o produto primeiro, ela não quer ser fiel ao produto primeiro, ela quer criar uma nova obra inspirada, buscando a essência daquela obra. Então, isso, a área da intermedialidade e a teoria do Elliston sobre transmediação nos ajuda muito. Tanto que quando essa nova versão da Cyrano de Bergerac com o Peter Dinklage foi lançado, muitas pessoas começaram na internet, mas como assim? Ele vai ser um anão, o Cyrano tem um nariz grande, vai perder. Só viu um pequeno murmúrio relacionado a isso. E no final deu muito certo. Sim. E no nosso próximo encontro também, a Vitória que vai falar, que também trabalhou no mestrado com o Elliston, ela vai falar de uma retomada de um romance inteiro em uma música. Então, isso vai ser também um jeito, acho que vocês completarem um pouco o que a Melissa está falando hoje. O Igor deu uma sugestão para a Melissa. Cuidado ao afirmar que não é um texto, pois a interpretação não parte apenas dos manuscritos, mas temos a concepção de textos não verbais e etc. Igor, a gente, na área da intermedialidade, a gente evita a palavra texto, tá? Porque a palavra texto pode causar confusão. A gente sabe que a Lúcia Santaella, ela dá uma interpretação diferente de texto, inclusive no meu livro eu cito a Santaella por isso, porque o Klaus Kluwer, ele fala de textos que são combinados para explicar um modo de relação de mídias. Mas na área da intermedialidade, a gente tem evitado bastante falar de texto, tá? É por isso que a gente não fala de texto. A gente entende que existe esse conceito que a Santaella usa, mas a gente evita. É por isso que a Melissa está falando que não é um texto. É nesse sentido. O Igor falou que foi claro e obrigada. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais algum comentário? Vejam, a gente está num campo que, como a gente já tinha conversado, é um campo que não é muito antigo, né? Os estudos da intermedialidade, eles começam de fato a tomar corpo a partir dos anos 90, né? Então, a gente está com 30 anos de intermedialidade, mais ou menos, que os estudos estão sendo mais debatidos. Então, todas essas questões, isso que o Igor colocou foi perfeito também, porque todas essas questões têm surgido para a gente nessa área. E a gente tem tentado, ao máximo, deixar tudo muito claro para que não haja, assim, contaminação de uma área para outra. Então, quando a Melissa fala, quando a gente fala de mídia, a gente tem que dizer o que a gente acha de mídia, isso é uma questão muito, assim,
forte para a gente, porque quando a gente começou a falar isso, as pessoas diziam, mas espera, a mídia é a televisão, é o jornal, então a mídia que a gente mais conhece, que são essas mídias de comunicação, né? Então, quanto mais a gente vai entrando na área da intermedialidade, mais a gente vai deixando claro os termos que a gente está usando e como que a gente quer usar para que as pessoas entendam por que a gente está evitando alguns textos, estou falando do texto, alguns termos e usando outros. Por isso que Ana e Melissa, a Alice fez uma pergunta. Qual o termo que se usa no lugar de intertexto? intermedialidade. Intertexto é a relação de textos, como que os textos escritos se relacionam, escritos ou orais. Intermedialidade é a relação das mídias, como as mídias se relacionam. Então, quando a Melissa fala de um texto escrito, que é a peça de teatro Cyrano de Bergerac, ela não vai tomar a peça como um texto escrito que vai se relacionar com outro texto escrito, mas ela vai tomar a peça de teatro, um texto escrito que vai se relacionar com um filme, uma produção cinematográfica. Para que eu possa encontrar uma teoria que fale disso, e a teoria da intertextualidade não consegue, ela está fechada de um jeito que ela não consegue. Então, a Melissa traz isso para dentro da área da intermedialidade e toma os dois produtos como produtos de mídia. Não que o texto do Cyrano de Bergerac não seja um texto. Evidentemente, ele é um texto, ele foi escrito em linguagem verbal. Porém, a Melissa está tomando esse texto como um produto de mídia dentro do estudo dela. Ele pode, sim, ser tomado como um texto e ser trabalhado em uma relação intertextual, desde que seja dentro de outro texto. Por exemplo, Ana, se a gente fizesse um trabalho com a peça de teatro, que foi, considerando ela como um texto, de 1897, com a peça de teatro de 2016, seria possível fazer um trabalho de intertextualidade. Com certeza, mas aí seria dentro do escopo da intertextualidade e não da encenação, por exemplo. Uhum. Né? Seria o texto com o texto. Isso. Então, é isso que muda um pouco. Mais alguém? Não? Então, eu e a Nara. Nara, cadê você? Tá aqui. Aparece aí. Então, vamos encerrar, né, Nara, agora. Uhum. A gente agradece muito, né, a presença de todo mundo. E, Nara, semana que vem, o que teremos? A gente vai ter intermedialidade a partir da visão do Elstrom com a Vitória. E a Isabel quer fazer uma pergunta? É isso? Na verdade, é uma dúvida de ordem técnica, porque eu entrei no comecinho da aula, mas agora que eu percebi que eu entrei com o meu e-mail pessoal e não foi com o e-mail da Unifesp que eu tenho entrado nas outras aulas. E como vocês puxam o relatório da presença, né?